porque o governo Lula acelerou a liberação de emendas parlamentares e repassou de uma vez só 700 milhões de reais para deputados e senadores. Esse é o maior valor já distribuído em apenas um dia, desde o início da gestão petista, e representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Olha só, vejam isso, porque continua. Os recursos beneficiaram os principais partidos aliados do governo. O líder do ranking é o PSD, com 143 milhões de reais, seguido por PT, com 136 milhões de reais. Depois aparecem o MDB, com 91,3 milhões de reais, e o União Brasil, com 75 milhões de reais. Negão, vou começar com você, porque é um absurdo em um dia só uma liberação dessa. Claro que é um absurdo, chega a ser ridículo, principalmente quando a gente vê que nada está saindo do lugar. Se pelo menos algum... vou tentar liberar essa verba aqui porque eu preciso passar a reforma tributária. Nada. Você ouve falar de reforma tributária? A gente nem ouve mais. Não sei nem se está no... Morreu esse assunto, praticamente. Quero passar a reforma administrativa? Nada. Quero ampliar o marco do saneamento? Nada. Na verdade, estão querendo diminuir. Você entendeu? Isso é um tapa na cara do brasileiro. É um tapa na cara do brasileiro, principalmente quando ele vê o aumento ridículo de R$18 no salário mínimo. É um tapa na cara do brasileiro quando ele vê que muitas pessoas estão deixando de receber o seu Bolsa Família. É um tapa na cara do brasileiro quando ele resolve ir no mercado fazer a compra do mês. Porque sim, apesar da gente ter uma moeda estável, a gente ainda faz compra do mês. E aí ele vê que a cada mês essa compra está ficando cada vez mais cara. É um tapa na cara do brasileiro quando ele vê que teve uma redução de apenas R$10 no preço do botijão de gás. Em alguns lugares essa redução nem chegou ainda. Aqui em São Paulo é um exemplo. Entendeu? Você vai comprar, ainda está o mesmo preço ainda. R$110 está o bujão. Pois é. Lá na Vila Maria. É uma vergonha, mas assim, a gente já esperava por isso. Eu só não esperava. Eu sou um cara que eu tô sempre pronto com a pedra da moralidade para poder tacar no PT, e mesmo assim eu achava que eles iam fazer isso só lá pro ano que vem, só lá para daqui 2 anos. Eu realmente acreditei que o Lula, nesse primeiro momento, iria falar assim: quer saber, gente, vamos dar uma enxugada aqui, que eu vou jogar na cara desses bolsonaristas aí que eu sou bom. Não, ele falou exatamente o contrário. Parece que ele pensou o contrário. Ele falou: quer saber, eu vou jogar na cara dos petistas que os bolsonaristas estavam certos. Entendeu? Porque é isso que tá passando. Né? Tem coisas que você não consegue esconder. Exatamente. Né? Eu quero saber assim, eu tenho uma pergunta eu quero ter uma pergunta para te fazer, mas eu ia passar para você, mas quando eu li aqui que o governo acelerou a liberação das emendas, me vem algumas coisas na cabeça. Primeiro, por que, na sua concepção, na sua opinião, você acha que 143 milhões de reais foi passado para um partido só? Por que não foi, como é que fala a palavra? Dividido por partes iguais. Por que um partido recebeu um montante muito maior e os outros partidos receberam menor? Porque você tem uma vasta experiência também na área política, né? O agro é o seu grande negócio, mas eu estou te colocando um lençol aqui que eu sei que você vai responder bem essa pergunta. Pronto. Olha, ó a responsabilidade. Olha, a gente sabe que mesmo dentro do governo está havendo racha. Acho que o Paulo pode explicar bastante aqui pra gente. Põe racha nisso, né? Eu perguntei, inclusive, para o Marcel Van Hatten, quando a gente entrevistou aqui na Jovem Pan, se a esquerda está organizada, né? Ou seja, se o governo está organizado. E não está, porque está uma desorganização absurda. Inclusive, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, ele, se não for cair, ele vai ser esvaziado, porque ele não está conseguindo administrar. Eu acho que Bolsonaro, pela primeira vez, o que todo empresário sente, ele está sentindo agora, que o olho do dono engorda o gado, né? E ele está saindo tanto para viajar que ele está perdendo total controle. Claro que não é só pelas viagens dele, é pela forma quase que ditatorial que ele está governando. Ele parou de conversar com os parlamentares, o que ele fazia nos outros governos, e é muito importante. Ele conversa no máximo com os líderes ali de bancada e olhe lá, ou só com os presidentes da Câmara e do Senado. Então tá uma desorganização absurda. E quando a gente fala nessa super distribuição de emendas, que aconteceu também no governo Bolsonaro e que também acontecia nos governos passados, isso é uma cultura, infelizmente,
do Brasil. Primeiro eu me pergunto, né? Pode ser uma utopia, mas por que as emendas não são só fixas? Para não ter essa moeda de manipulação. Mas ninguém vai votar um projeto desse para a emenda ser fixa. Cada um receber o mesmo tanto que o outro. E a imagem que me vem na cabeça quando começa a falar de distribuição de emenda é o Silvio Santos na plateia dele, jogando aqueles aviões. Quem quer dinheiro? Só que é o dinheiro do bolso dele. O Lula faz isso com o nosso dinheiro, pessoal. Perfeito, Carol. Diego. Vamos lá. O governo Lula acelerou a liberação de emendas parlamentares. Isso é constitucional? Olha, constitucional, fica complicado a gente fazer essa análise, porque é constitucional. Porque para eles não existe, né? O que é constitucional pode. E o que não é constitucional. Porque nós não sabemos o destino dessas emendas, nós não sabemos para onde elas vão. Em tese, elas têm que ser utilizadas em favor do interesse público. Posso chamar ela de orçamento secreto? Pode chamar de orçamento do amor. Agora, o que mais me deixa, assim, estarrecido com tudo isso é que 700 milhões de reais em um dia é só a ponta do iceberg. Porque nós aqui na Jovem Pan já noticiamos, tem um total de 9 bilhões de reais destinados somente para que o Lula compre apoio de parlamentar no Congresso, como a Carol disse, com o dinheiro público. Então, 9 bilhões de reais. O Pavinato, essa semana, ele fez no Linha de Frente também ele fez uma comparação muito interessante. Com metade desse dinheiro, nós conseguiríamos tirar da situação de devedor todas as famílias brasileiras, e que não são poucas famílias. Hoje, praticamente 50% das famílias brasileiras, metade das famílias, estão lá com o seu nome sujo no Serasa, estão sem acesso ao crédito, estão vivendo em condições, enfim, sem condições mínimas de sobrevivência, porque a gente sabe que hoje quem não tem acesso ao crédito passa muita dificuldade. Com metade desse dinheiro destinado para emenda, para que o Lula tenha apoio dentro do Congresso para os seus projetos, que, enfim, na maioria das vezes vão atrasar o país, nós conseguiríamos tirar da situação de devedor metade das famílias brasileiras. Então, é isso que mais me chama atenção e que mais me revolta numa notícia como essa. Ô, Palumbo, olha só a observação. Olha a observação que o Diego fez, parafraseando o Pavinato aqui durante essa semana, que falou que com esse dinheiro, metade dele, daria para limpar o nome de todo cidadão. Ok? Que hoje não consegue fazer um empréstimo, não consegue comprar nenhum carrinho de feira à prestação porque o nome está sujo. Mas o Brasil tem uma mania de fazer acordos, vários acordos, com países comunistas e que está devendo um caminhão de dinheiro para o Brasil. Tem divisa que ele colocou agora o seu grande parceiro no BNDES para facilitar esses empréstimos. É uma vergonha. Eu queria saber de você, como é que é o bastidor disso? Quando vem uma notícia dessa pra você, eu não quero que você se comprometa com o seu partido aqui, por favor. Não, eu não tenho problema mas eu quero saber que é pra você isso. Independência tem as vantagens. Eu não tenho né, problema em falar absolutamente nada. Claro que eu não vou citar nomes, porque foi uma conversa reservada. Certa vez, uma pessoa me chamou e falou assim, você assinou... Eu sou do MDB, que é base do governo. E ele me chamou e falou assim, você assinou a CPMI? E eu, ironicamente, falei assim, assinei, e o senhor não? Você tá louco? Nós somos base. Eu falei, não, você é base, eu não sou. Eu vou continuar sendo independente. Desse jeito, como é que eu vou conseguir te mandar emendas para você ajudar as suas cidades? Aí eu falei, olha, o senhor não deve me conhecer, mas eu ganhei as minhas eleições sem dinheiro público, panfletando, meu pai com 90 anos panfletando em feira, com a ajuda de poucos amigos, na rua, internet, e alguns poucos amigos famosos que acreditaram em mim e que me apoiam até hoje. Eu não preciso desse dinheirinho que o senhor quer dar aí. Aliás, o senhor não está me prejudicando. O senhor está prejudicando as cidades que eu gostaria de ajudar, porque o dinheiro não é para mim. Então fique tranquilo, porque o ano que vem eu vou ter as impositivas, aí o senhor não vai fazer nada. Até ameaças de me tirar de comissão fizeram. Fica à vontade, só que aí o Brasil inteiro vai ficar sabendo, porque eu não vou ficar calado. Eu não tenho apego à cadeira de deputado, não. Quem me deu foi Deus, se ele quiser, ele tira. Pronto, acabou. Agora, a minha honra e a minha dignidade, ninguém vai comprar. Eu vou votar no que eu achar certo e de acordo com os meus princípios e valores. 91 milhões só para o MDB. Só que desses 91 milhões aqui, só fazer um parênteses, claro, somos em 42 deputados, salvo engano. 21 acho que votou contra esse PL do 2630. E agora, vou ficar bem atento. Quem é que vai receber e quem é que vai mudar o voto? Não, vou ficar atento com isso daí. Porque não é possível que a gente vai aceitar. Por isso que é importantíssimo você, cidadão do bem, eleitor, não importa em quem você votou,
fiscalize os políticos. Muita gente fala, quando é que vocês vão dar um freio no STF? A gente tem que deixar bem claro que quem tem esse poder, o doutor sabe melhor do que eu, doutor Diego, que isso depende muito do Senado. Sim. Só o Senado pode dar um break. Os deputados não têm esse poder. Nós podemos legislar, barrar os projetos de lei que não são de interesse da população, como esse 2630, que é uma vergonha, é o PL, sim, da censura. Eles não querem combater fake news. Nós sabemos muito bem que essas raposas velhas da política, eles têm feudos pelo interior e lá eles despejam milhares e milhares de reais comprando líderes, que de líder não tem nada, são pessoas vendidas que estão se vendendo. Eu já falei isso, acho que no programa Tá na Roda, que eu tive um político que me ajudou. Foi uma mulher de Jaguariúna chamada Ana Paula Espina. Tentaram comprar ela, ela não se vendeu. Ela ficou comigo até o final. Sabe o que eu dei para ela? Nada. Não dei absolutamente nada. Porque ela acredita num projeto de uma nova política, porque ninguém aguenta mais esse toma lá da cá. Enquanto as pessoas estão revirando lixo aqui na cidade de São Paulo, o governo federal vai destinar 9 bilhões de reais, só numa tacada 700 milhões de reais, para deputados, muitas vezes investir em obra que ninguém vai ver onde que está, né? Asfaltando um lugar. Asfaltando, né? Asfalto que tem lá no contrato 5 centímetros, mas aí depois você pega um paquímetro e tá 3 centímetros. Vai estourar uma denúncia dessa aí, viu? Vai estourar. Quando eu ficava falando que ia estourar lá na subprefeitura da Lapa uma máfia da corrupção, não deram bola pra mim. Me tiraram de louco. Até o dia que eu entrei lá e prendi.